E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Neste exato momento, a preservação dos videogames e os seus direitos como consumidor estão sendo atacados. Cada vez mais a gente vê grandes jogos sendo removidos de lojas digitais, tendo seus servidores desligados e às vezes até mesmo removido da biblioteca dos gamers. Enfim, a gente paga caro num jogo para descobrir que depois, a qualquer momento, quando a desenvolvedora bem entender, ela remove o jogo das suas mãos e você fica ali a ver navios. Não só isso, mas a gente também perde a história do mundo dos games, já que muitos desses games nunca mais serão acessíveis por ninguém, e isso é algo inaceitável, ao meu ver, como não só alguém que consome videogame, mas que aprecia o mesmo como uma arte. É por esses e outros absurdos que a gente tá vendo lá na gringa, nasce um movimento muito forte de preservação de videogames, que tá querendo lutar por mudanças legais em diversos países ao redor do mundo. A gente Opa, pera aí, mudanças legais. Você vai dar mais poder pro governo decidir coisas sobre videogame? Logo o governo que odeia videogame do fundo da alma a Tabata Amaral dando aquele pitaco lá sobre o Roblox não foi suficiente? tá falando da iniciativa Stop Killing Games. Essa iniciativa começou por meio de um youtuber que estava protestando o fim do jogo The Crew da Ubisoft e agora se transformou em um grandíssimo movimento que está afetando muitos países. Recentemente, o Stop Killing Games conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas de petição na União Europeia, o que vai forçar o Parlamento da União Europeia a ouvir em primeira instância, em primeira mão, os pedidos levantados pelos membros participantes, esse 1 milhão de pessoas que assinaram essa petição. Nossa, logo pelo parlamento lá da União Europeia. Justamente os caras lá que prendem gente por meme no Facebook. Oh, vai ficar muito bom isso aí, vai ficar maravilhoso. E os pedidos são muito simples, né? Permitir que o videogame fique disponível para o consumidor para sempre, que ele não tenha esse jogo removido de sua biblioteca digital ou física, e se um jogo tiver um conteúdo online, que esse conteúdo seja eternamente acessível, seja por meio de servidores hosteados pelos próprios jogadores, seja por meio de um modo offline, em que você pode jogar e acessar esses conteúdos online, só que sem rede, sem poder jogar com seus amigos, mas enfim, uma mudança e novas leis que permitem que os consumidores tenham acesso a esse conteúdo pelo qual eles pagaram bem caro. E aí, Olha, eu apoio isso aí parcialmente. Porque isso aí de se um jogo for perder o servidor, ele poder ter um servidor montado na casa do jogador, seria interessante. Mas ter uma lei sobre isso, cara, dar mais poder para o governo, cara, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Eu prefiro simplesmente boicotar as empresas que fazem essas coisas aí, sabe? O poder do boicote é muito forte, cara. O pessoal tá chorando aí porque The Crew foi tirado até das bibliotecas do povo, mas gente, eh, o jogo sempre foi totalmente online, 100% online. Mesmo o modo single player dele era 100% online. A culpa não é da empresa não, é de quem comprou o jogo. Não é da empresa. Sinceramente, vocês estão querendo colocar lei no meio, depois a gente vai ter uns impostos novo aí, ou então novas taxas, aí depois vocês estão reclamando de novo. Só que aí vocês já deram o poder para o governo. Cada vez que o governo ganha poder, ele não perde não, viu? Dar poder para o governo é fácil, difícil é tirar. meus amigos, no meio dessa onda de mudança que a gente está testemunhando, uma mudança muito positiva, que promete trazer muitos benefícios para nós consumidores de videogames, a gente vê o quê? A Video Games Europe. Essa daqui é uma associação comercial que representa grandes publishers de videogames, como a Riot Games, do League of Legends, do Valorant, a Ubisoft, do Assassin's Creed e do Rainbow Six, e a Activision Blizzard, de Call of Duty e muitos outros títulos, recentemente publicou um documento, uma carta aberta, se posicionando em relação à iniciativa Stop Killing Games. E agora, meus amigos, a gente vai ler com vocês alguns dos pontos trazidos por essa grande associação de videogames da Europa, que mostra que não só esses grandes desenvolvedores são um bando de vagabundos, como eles também têm péssimos argumentos para trazer para a mesa. O discursinho que eles estão querendo trazer para justificar o assassinato dos videogames em tempo real que a gente está testemunhando nessa geração não cola com ninguém. Eu tenho certeza que vocês vão ter provavelmente também muito nojo das coisas que a gente vai ler junto agora em breve. Com certeza. Não, e a gente tá falando de empresas bilionárias, né? Empresas aí que estão pensando, obviamente, só no seu lucro, só no seu bem-estar, e sabem que se passar essa iniciativa, se os governos começarem a realmente olhar pro gamer e a defesa do consumidor passar algumas regras, eles vão acabar se ferrando muito, porque muitos jogos vão ter que ser mantidos. A maioria, na verdade, vai ter que ser mantido, porque os caras estão adorando fazer jogo always online, né? Então a gente sabe que a galinha de ovos de ouro deles, que é
prometer jogos de anos e anos de conteúdo e depois, quando não dá certo, simplesmente eles vão lá e fecham, isso aí vai acabar, né? A mamata vai acabar. E os caras estão desesperados, fazendo cartinha, já estão se posicionando, e a gente sabe que a nossa força como consumidor é muito maior. Então, nesse momento que eles estão indo contra, a gente tem que ser mais forte ainda e fazer mais barulho ainda, né? Exatamente, mais do que nunca a gente precisa de uma mudança, a gente precisa do povo se unindo contra essa situação. É impressionante ver como, mesmo diante de um movimento tão nobre, ainda assim esses vagabundos se unem para querer levantar esses argumentos falhos. Mas aí, ó, você diz que o poder tá na mão dos gamers e quer passar esse poder pra mão do governo. Aí como é que fica? No fim, vai todo mundo se lascar. Olha só, nessa carta aberta, divulgada recentemente pela Video Games Europe, a gente tem o seguinte título: Petição Europeia Stop Killing Games. Por que prover suporte contínuo não funciona para todos os jogos? E realmente não funciona. Realmente não tem como funcionar. Para todos, não. E aí a gente tem a introdução, que eles falam: a decisão de descontinuar o serviço online de um videogame é uma decisão multifacetada e nunca é tomada levianamente, e sempre tem uma decisão pesada por trás. Quando ela ocorre, a indústria garante que o jogador recebe um aviso justo antes do acontecimento e que os prospectos mudem de acordo com as leis de proteção local do consumidor. Este documento irá explicar os motivos do porquê companhias de videogame devem decidir descontinuar as funcionalidades online de um jogador e por que isso leva a certos videogames não serem mais jogáveis no futuro. E aí eles trazem, né, diversos tópicos. Eles falam que um videogame diferente de um livro ou de um filme não é um trabalho estático, ele sempre está em constante evolução, ele é interativo, eles evoluem com o tempo e com o mercado. Eles falam que trabalhar com videogames requer um investimento significativo de capital e de criatividade, né? E aí eles falam: o direito de decidir como e quando e por quanto tempo um jogo online permanecerá com seus serviços disponíveis para os jogadores é vital em justificar os custos e o trabalho necessário para trazer as inovações técnicas de tal jogo. Os shareholders e as entidades econômicas, bem como companhias de videogames, devem manter-se livres para decidir quando um jogo online não será mais comercialmente viável e descontinuar o seu suporte de servidores para tal game. Impor uma obrigação legal para continuar um suporte de servidores de um jogo indefinidamente ou para desenvolver um jogo online de maneira que o suporte técnico permita seu uso permanente irá aumentar os custos e riscos de desenvolver tais jogos. E isto pode ter um efeito negativo em game design e atos que podem ser distintivos em desenvolvimentos e criação de jogos na Europa como um todo. Então, meus amigos, eles primeiro deixam bem claro justamente isso, que tem que ser um direito deles, porque senão isso daqui iria barrar a inovação tecnológica dos jogos. Seria muito... E eu concordo com isso. Imagina só a gente não deixar mais uma empresa fazer os jogos do jeito que ela quer. Ah, mas aí os jogos vai ser cheio de loot box, exatamente. E o poder de não comprar esses jogos, adivinha de quem tá na mão? Adivinha de quem tá na mão o poder de não comprar tais jogos e não apoiar essas empresas? Pois é o poder dos consumidores. Então, se a empresa começar a ter regrinha pelo governo, pode ter certeza, o governo vai nos lascar. Vocês não deem esse poder pro governo, não. muito caro, seria muito perigoso, ia dificultar a vida deles como desenvolvedores. Tá, mas aí eu pergunto pra vocês, aonde que isso é problema nosso? Porque, vamos lá, a gente já tá há 10, 20 anos pagando caro em videogames. A gente tá falando coisa de R$250, R$300 em um único jogo. Você pode fazer o jogo que você quiser, como você bem entender. Se esse jogo vai ressoar bem com a gente vai pagar por ele, é outros mil. Mas se você se predispõe a trazer um jogo com conteúdo online, ou às vezes always online, o jogo inteiro ser na internet, você tá se predispondo a isso. Eu tô pagando por esse jogo igual, tal qual, tá pagando por um jogo single player, que não tem nenhum tipo de conteúdo online. Por que o seu conteúdo, por ter mais riscos, ou por não ser mais comercialmente viável, deve ser removido da minha biblioteca? Eu devo lá e devo perder acesso a ele, simplesmente porque você não quer mais manter ele de pé. Deu um problema seu, você que quis desenvolver o jogo dessa maneira. Por que Mas não fica bem explicado lá no EULA e tudo mais, quando você tá comprando o jogo? Isso é totalmente explicado, cara. A pessoa, quando comprou, ela aceitou esses termos, cara. Aí agora você quer impor regras via governo, para o governo ganhar mais poder sobre os jogos, para o governo poder dizer como os jogos têm que ser e tal. Isso no futuro vai ferrar os gamers. Pode ter certeza que o governo vai colocar leis nos jogos e nós vamos estar tudo ferrado no futuro. Não dê esse poder pro governo, cara. É muito melhor que esse poder fique na mão dos gamers, que os gamers possam simplesmente boicotar os jogos sempre online e tudo mais, do que você dar esse poder pro governo, cara.
Agora, tem que ser do você consumidor, né? deveria, de fato, ser obrigado, essa grande empresa, a garantir que esse jogo sempre tem esse conteúdo disponível pra mim. Porque eu paguei por ele, caralho. Eu paguei por ele. Da mesma maneira que eu vou lá e compro um GTA San Andreas e posso jogar ele para sempre, quantas vezes eu quiser, no meu computador, no meu console, eu espero a mesma coisa de um The Division, eu espero a mesma coisa de um Destiny, eu espero a mesma coisa de um League of Legends. Ah, meu amigo, se você tá esperando exatamente a mesma coisa de jogos totalmente online, cara, o problema tá em você, cara. Eu não tô achando que o problema não tá na empresa, não. Eu tô achando que o problema tá em você, cara. Me perdoe, mas se você tá esperando que esses jogos fiquem pra sempre online, sinto muito. Esses vagabundos deveriam permitir que a gente continue jogando isso para sempre, não importa como. E você vem trazer aqui, não, mas isso vai trazer aumento nos custos. Foda-se, é um problema seu, vocês são a empresa bilionária, vocês que dá seu jeito. Mas aí eles pegam, vocês querem que o jogo continue online? Pois agora a gente vai ter uma mensalidade aqui, ó, pra você jogar. Você não quer pagar mensalidade? Que pena, fique sem jogar. Eu sou consumidor, caralho. Mas vai aumentar o risco. Tá bom, então é só você não correr o risco. Faz um jogo single player. Ninguém tá te botando uma arma na cabeça pra fazer essa porra. Você espera depois fazer o jogo online. Agora mantém essa bosta, caralho, né? E aí eles falam, não, mas isso também vai barrar a inovação tecnológica. Que inovação tecnológica? Porra! Isso aí é balela mesmo. Não tem negócio de inovação tecnológica sobre a OAS Online, não. Nenhuma, zero. Isso aí é balela. Já tô jogando videogame há quase 30 anos nessa vida e eu tô pra ver inovação tecnológica em questão de conteúdo de jogos multijogador. Acho que o último grande salto que eu testemunhei foi com a questão dos Battle Royales, que a gente começou a ver jogos com 100, 150, às vezes quase 200 jogadores simultâneos se matando ali no mesmo mapa. Mas até isso nem é nenhuma novidade. Você vê aí servidores de MMORPG, às vezes tem milhares de jogadores simultâneos conectados e aí? Cadê as inovações tecnológicas? Cadê as inovações de conexão? Não tem, velho. E outra, mesmo com 100 jogadores simultâneos, qual que é a dificuldade de você ir lá e permitir que os jogadores hosteiem esses servidores nas suas próprias casas? Hosteiem por terceiros. Ou então, substitui todo mundo por bot. Enfim, cara, dá-se um jeito, mas trazer essas desculpinhas pra mim não cola. Já começou mal esse documento. Falando de alguns pontos que você leu aí, né? Primeiro sobre o aviso prévio. O aviso prévio de um jogo ser fechado, é patético eles usarem isso como argumento. Não, mas olha só, a gente tá no nosso direito porque a gente avisa antes que o jogo vai fechar. Cara, isso é ridículo. É ridículo, porque vamos lá. Eles citaram aqui muito a questão do investimento do estúdio. É muito caro fazer jogo. É muito caro manter o servidor. Tá, mas se o estúdio tem um alto investimento, o consumidor não faz um alto investimento? Pra mim isso aí é coisa de hipócrita nojento, porque o consumidor tá pagando caro no jogo, né? E o risco de vocês fazerem um jogo, obviamente existe. Porque vocês são uma empresa que estão ofertando um produto e se não for bem, vocês quebram. Só que o risco não pode ser nosso. Eu vou lá e quero jogar um COD Warzone. E vamos citar o primeiro exemplo, né? O primeiro jogo. Warzone, você ia lá, comprava milhões de skins. O que aconteceu quando lançou o Warzone 2? Você perdeu tudo. Acabou. Então, hoje, o risco de comprar um jogo é nosso e não de vocês. Porque vocês estão com a regrinha, com a ideia de vocês, que vocês comandam tudo, que o jogo não é nosso. A gente só tá utilizando uma licença, a gente só está alugando o jogo de vocês. Isso tá errado, velho. Tá errado, porque se eu tô pagando caro no jogo, eu quero ter esse jogo pra mim, eu quero poder modificar ele, fazer meus mods. Eu quero poder, sei lá, ter uma mídia física e vender pra alguém, né? Eu não quero simplesmente ter que comprar um jogo e ficar refém da empresa se ela vai decidir fechar ou não aquele jogo. Se você estou muito bem e fez um jogo online, ninguém obrigou você a fazer. Agora que você fez, você tem que manter a sua decisão. Que foi, fiz um jogo online e pra jogar tem que manter ele online. Então você não faz, você faz só jogo offline. Ou o jogo é online e você quer fechar o servidor porque ninguém joga mais, você faz uma atualização e faz ele virar offline. Pronto, aí o cara que comprou o jogo ainda tem direito de acessar com as skins, com as coisas dele. Enfim, é um malabarismo que eles estão fazendo aqui pra tentar dizer, a gente gasta muito, a indústria não é sustentável e quem vai pagar o pato são vocês. Porque em nenhum momento desse documento fala assim, não, então, beleza, a gente quer manter ainda a decisão, quer ter autonomia de fechar um servidor, de fechar um jogo, mas a gente vai fazer o seguinte, então, a gente dá o reembolso. Isso aí eles não querem. Eles não querem pagar de volta o dinheiro, eles só querem o ônus, né? Eles só querem a parte boa. A parte ruim fica sempre pra gente. O risco é nosso. Parece que a gente é basicamente investidor, né? Paga ali pelo jogo e pode ser que daqui 10 anos ainda eu tenha conteúdo dele. Tanto é que no final do documento eles falam, né, em questão de direito do consumidor e tal, e eles deixam bem claro que o que acontece é que quando você compra um jogo, você não é dono daquele jogo de fato. Você possui acesso àquele jogo e nós te vendemos uma licença que te dá acesso ao game, mas o jogo não é propriedade sua. E isso é deixado claro nos termos de usuário quando você vai lá e instala o jogo pela primeira vez. Enfim, cara, olha que vagabundagem. Porque assim, você chega numa loja, você chega num Walmart, você chega numa feira, você chega em qualquer lugar pra comprar um jogo, quando você compra aquela porra daquele jogo, você espera que ele vai ser sua propriedade. Você pode utilizar ele como você bem entender. Você não espera que a qualquer momento vai chegar um cara ali de uma empresa pra dizer, então, esse jogo não é mais seu. Imagina se fosse isso com outras coisas na vida. Você vai lá e compra um carro da Ford, paga lá caro, não sei quanto, 0 km e tal, depois de 3 anos o cara da Ford vira e fala, então a gente não vai mais produzir esse carro, então a gente vai tirar todos esses veículos de circulação, inclusive os seus, tá? Então, obrigado aí por ser o nosso consumidor, mas vamos retirar o carro de você. Eles vão lá e tomam um carro e levam pro pátio pra desmontar. Isso faz sentido pra você? Não faz, né? Você compra um iPhone.
né? No lançamento aí comprei um novo iPhone aqui, que maravilhoso. Pagou caro no novo iPhone, 2 anos depois a Apple vira e fala, então não vamos mais trazer suporte técnico para esta plataforma, logo vamos tomar o iPhone de volta, tá? Vamos remover o iPhone de você, pois não queremos que o iPhone continue em circulação, é um direito nosso. E aí eles vão lá e tiram o celular de você. Isso faz sentido? E se Não fosse faz. a Ubisoft? Não faz sentido, mas eu acho que a Nintendo tá pegando essa ideia aí, cara. Eu ouvi dizer que o Switch 2, se você for contra as normas da Nintendo, ela pode brincar o seu console e você fica só com o tijolo lá. Então, imagina aí, eles pegando essa ideia que tá dizendo aí no vídeo, lançou agora o Switch 3, então agora a gente vai brincar todos os Switch 2. Eu não duvido da Nintendo fazer isso, cara. Eu não duvido. O novo iPhone, aí eles mandam você quebrar o antigo. Meu, não faz sentido. Por que isso então é justificável com videogames? Não é justificável. Acordo de licença, de liberação de uso é o caralho a 4. A gente tá esperando que vai comprar o jogo é nosso. A gente pode jogar como a gente bem entender. Isso daqui é utilizar esses contratos de licença de usuário para foder o consumidor. Por isso precisamos de leis. Por isso precisamos. Aí eu já discordo. A partir do momento que você bota leis aí, meu amigo, você tá dando pro governo. Você quer que o governo, a entidade que odeia jogos e que tem sempre político usando jogos como bode expiatório, você quer dar para essa entidade que tem aqueles políticos o poder de mandar mais ainda nos jogos. É isso mesmo? Velho, você tá lascado, viu, bicho? Isso. Bota o governo para fazer lei sobre jogo. A entidade que odeia jogos. Isso. Bota a entidade que odeia jogos para controlar os jogos. E o que poderia dar errado, né? O que poderia dar errado quando a entidade que odeia jogos pode ter controle total sobre os jogos? Tranquilo. Tá bom. De países se movimentando para trazer o quê? Mais direitos ao consumidor, porque estão sendo abusados, estão sendo abusados. E eles querem justificar isso com esse papinho de risco, de custo, de propriedade intelectual deles e de inovação, que é tudo balela. E aí eles também falam o seguinte, tá? Que as demandas dessa petição do Stop Killing Games são desproporcionais, não são equiparáveis, não são justas. Porque, veja bem, manter um jogo online é uma operação complexa. E aí, se os caras vão lá e liberam, por exemplo, o online de um jogo pros gamers criarem seus próprios servidores e fazerem o que eles bem entender, chega, por exemplo, hoje, a Ubisoft fala, gente, vamos fechar os servidores do The Division, tá? Mas de acordo com a nova lei da Europa que passaram graças a esse movimento, vocês podem jogar o The Division com seus servidores criados por vocês. Vocês que se vira, tá? Não é mais problema nosso. Se a Ubisoft fazer uma coisa dessas, de acordo com essa carta aqui, isso seria ruim. Por quê? Eles alegam que, primeiramente, a segurança do jogador estaria em risco. Eles falam, o jogador teria uma proteção reduzida ou não teria proteção nenhuma, pois a equipe do jogo não poderia estar presente para moderar o chat, moderar as atitudes dos jogadores e garantir que o ambiente digital seria patrulhado de maneira correta. Tá, mas... Isso aí é balela. Isso daí é balela, porque a partir do momento que o jogo é hosteado na casa do jogador, a empresa não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Por que você está se preocupando com a tal da segurança do jogador quando vocês não têm mais nada a ver com isso? Isso é balela. Isso aí é balela. Balela. Peraí, quem liga pra isso? Quem se importa com isso? Vamos lá, se amanhã a Ubisoft anuncia que The Division vai ser fechado, que eles não vão dar suporte oficial, mas que vão liberar os servidores pra galera, eles estão passando a pica pra gente, pra você que é consumidor. Ó, você vai jogar aqui, mas tenha em mente que nós não nos responsabilizamos pelo que você vai experienciar online, tá? A gente não faz mais suporte oficial desse jogo. Te vira. Acabou, velho. Acabou. Uma pergunta. Não é mais problema deles. Exatamente, não é mais problema deles, não é mais responsabilidade deles. Cada uma. Argumento besta. Onde eu tô me metendo. Então, por que isso é um problema pra eles? Não é. Não, exato. E uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se eles já vão fechar o jogo, por que nessa carta eles estão preocupados com o que o consumidor vai fazer depois ou com o que pode acontecer com o consumidor utilizando um servidor dele próprio? Vocês já estão fechando o jogo, vocês estão cagando pro seu produto. Agora vai me dizer que vocês estão preocupados com a imagem de vocês futura, depois que o jogo é fechado, porque esse jogo era de vocês e vocês não querem que tenha hackers ou coisas do tipo acontecendo no seu game que você fechou. Se você tá preocupado, então você mantém ele. Caralho, que loucura é essa? Exato. Mas não, aí o servidor vai ser caro, aí não é economicamente viável. Então se decide. Tá vendo? Os caras sempre têm um problema. Olha, eles continuam falando, trará riscos de segurança para os jogadores, pois os jogadores podem ser alvos de ataques DDoS, malwares, data breaches, enfim. Tá, mas de novo, isso é um problema do jogador. Se você coloca o aviso, gente, não estamos mais com servidores oficiais. Isso daqui é tudo servidor terceirizado, sua conta em risco. Se o cara baixar coisa com hack, se o cara baixar um vírus, o problema é dele.
problema é dele. Não, e os jogadores Ó, arrumariam posso- um jeito de não acontecer isso, né? Porque vamos lá, o que você prefere? Sim. Você prefere ter o risco de ser hackeado, mas podendo fazer algo pra se proteger no seu próprio servidor, ou não ter mais acesso ao jogo nunca mais? É óbvio que eu prefiro correr o risco. Mas é que tá a questão. Não traz risco inerente para eles como companhia. Exato. É que nem você falou. Peraí, mas vocês estão fechando o jogo, mas você se importa com a gente? Pô, vocês estão tirando o jogo da gente, Exato. cara. Imagine, por exemplo, um restaurante, tá? Se você vai hoje em um restaurante e come uma lasanha e passa mal no restaurante. A comida tava ruim, a comida tava estragada, tava envenenada, não sei. E você passa mal no restaurante. O restaurante não vai ser responsável pela sua crise de saúde momentânea? Vai. Você vai poder processar eles, vai poder meter neles. Enfim, o problema é o restaurante. Agora, se você vai no restaurante, come uma lasanha, tá tudo de boas, e ele fala, nossa, sobrou metade da lasanha. Empacota pra mim, garçom, por favor, que eu vou levar pra casa pra comer mais tarde. Aí você deixa ela na geladeira. Uma semana. Uma semana, 2 semanas. Quando você vai comer, tá toda mofada. Se você comer essa merda mofada, você vai poder reclamar pro restaurante? Não. Porque você não tá mais no restaurante. Você levou a comida pra casa, você não tem mais suporte oficial. Você não tem atendimento mais oficial. Você não é pica mais no restaurante. É uma pica sua. Aqui é a mesma coisa. Se eles anunciam, não. Vocês se viram com servidores agora, não tem mais suporte oficial. O problema é nosso, velho. O problema é, se pegou um vírus, o problema é meu. Então, assim, não faz sentido esse papinho deles. Aí eles falam também que, isso teria impacto negativo nas companhias, porque isso traria desafios de engenharia e arquitetura digitais, pra criar jogos com servidores dessa maneira específica. Nossa, tal, que tal, difícil, tal, hein? Que deve Tá, ser, mas- realmente. Eles não têm engenheiros pra isso, eles não têm pra poder contratar pessoas pra poder investir em tecnologias novas. É difícil, né? Os caras não querem inovar mesmo. Porra, de novo, meu parceiro, o problema é de vocês. É vocês que estão inventando de fazer essa porra desse jogo Always Online. Por mim, todo jogo era single player e multiplayer, entendeu? 2 opções. Mas vocês querem inventar o Always Online, agora vocês resolvem essa pica. O problema é de vocês. Te vira, meu parceiro. Não quero saber dessa porra. Outro fala, vai ter um impacto negativo no investimento de jogos, no crescimento de empregos, na escolha do consumidor. Pelo amor de Deus, cara. Impacto negativo que a gente tá tendo agora. Com vocês se envolvendo em jogos clássicos. Com vocês fechando o servidor de jogo que a gente pagou caro pra poder jogar. Gastou não sei quantos milhares de reais em microtransação. Isso que é ruim. E o que você falou, né, White? A citação 5, que é detrimento reputacional. Porque permitir que jogadores tenham acesso a servidores privados com interações ilimitadas e sem moderação poderia resultar em um ambiente online de jogos que não se alinham com os valores da marca e da companhia. Eles Então estão é preocupados com a imagem deles. Exato. Todos os argumentos aqui, como a gente já citou, são argumentos olhando a própria imagem e o próprio bolso. Nunca é pensando no consumidor. Eles só estão aqui usando algumas palavras bonitas pra você achar que eles se importam com você. Mas eles não se importam. Tanto é que depois eles falam, e também tem a questão dos direitos de propriedade, né? Isso daqui vai criar uma erosão da propriedade intelectual. Foda-se. Que legal, né? Propriedade. Outro. Eles gostam de ter propriedade, né? Mas a gente não pode ter propriedade quando compra. É legal Não, isso, não, né? é só eles que têm. Cara, esse negócio de propriedade intelectual tinha que ter a erosão completa. Eu sou contra a propriedade intelectual. Sou contra. Estão sempre usando essas merda aí pra lascar os jogadores, cara. Sempre. Eu ainda lembro, cara, há anos e anos atrás, cara, que a gente teve a tela de load, que era um minigamezinho, cara. A Namco fez uma tela de load que era um minigamezinho. Aí eles pegaram e patentearam essa porra. Nunca mais a gente pode ter uma tela de load que era um minigame. Nunca mais. Até hoje a gente teve que aguentar telas de load que todas elas poderiam ser minigames por causa desses merda com essa patente. E ainda teve um monte de patente merda aí. Teve a Warner lá que fez o esquema lá de Nemesis, né? Que os NPC se tornava seu inimigo para quando você renascesse ou coisa do tipo lá. Aí patentearam essa merda e agora nenhuma outra empresa pode fazer um sistema parecido. Cara, eu odeio esse negócio de propriedade intelectual, cara. Odeio, detesto. Mesmo porque ideias não são escassas. Então, já devia parar por aí. Fora que quem inventou esse negócio foi os governos, você sabe que é o nosso maior inimigo, inventaram esse negócio para eles controlar quem pode e quem não pode vender determinada coisa. É tudo questão de controle. O outro fala, isso vai criar competição com versões suportadas pela comunidade. Vai criar atrito, competição entre Fica várias tranquilo. versões ali. Peraí, como assim competição com versão criada pela comunidade? O jogo não já saiu do ar? Como é que vai ter uma competição num jogo que já saiu? Como assim? Não tem isso. Balela de novo, cara. Já estão inventando coisa aí. Fica tranquilo, continua fazendo sempre, Livre não vai ter mercado. competição com os piratas. Realmente, continua fazendo isso aí. Continua. Aí fala também da questão de direitos de reprodução e de licença, né? Porque, isso aqui poderia trazer dor de cabeça. Cara, não cola comigo, não cola. E também teve questão, né, de restrições com serviços terceirizados. Enfim,
trouxeram todas essas baboseiras e ainda depois pagaram de puritanos, porque eles se importam com as leis de defesa do consumidor na Europa. Enfim, meus amigos, acho que por todos os pontos que eles trouxeram aqui, por todos os exemplos absurdos que eles trouxeram aqui, acho que vai ficar bem claro que a gente tá falando de um bando de hipócritas que são mentirosos compulsivos e que estão fazendo um grande malabarismo mental para tentar justificar as merdas que eles fazem com a gente, que é consumidor, né? Querer virar e falar que isso daqui traria grandes riscos, grandes custos, que isso daqui seria negativo para a imagem deles, é patético. Porque o que é realmente risco, que realmente é perigoso, que realmente é negativo, é o fato de que a gente vai lá e paga caro no jogo para depois não ter acesso a ele no futuro, tá? Se vocês realmente se importassem com a nossa experiência online, se vocês se importassem com o que pode acontecer com a gente no servidor privado, o que pode acontecer com a gente no servidor terceirizado, vocês não teriam derrubado os servidores originais para início de conversa. Então, assim, as justificativas que eles trouxeram não colam. A maioria delas, como você mesmo disse, né, White, é só focado no umbigo deles. Sim. É só eles preocupados com seus próprios direitos de imagem e reputação, entendeu? E o consumidor que se foda. Por isso, meus amigos, mais do que nunca, tá juntando aí Riot, tá juntando aí Activision, tá juntando aí um monte de empresa bambambam aí dos videogames pra lançar essa cartinha aberta. E mais do que nunca, a gente tem que se unir contra esses vagabundos. Tem que meter pressão, sim. Tem que falar com políticos, sim, e tem que levantar a bandeira pra isso, sim, porque se não levantar, é isso aqui que vai continuar acontecendo. Eles vão continuar fechando jogos, vão continuar metendo na sua bunda e ainda vão pagar de puritanos, vão falar que eles estão certos no direito deles, porque isso daqui é pro seu bem. O seu bem é o caralho. Então por isso que tem sim que apoiar uma petição como a Stop Killing Games, e tô rezando pra algo semelhante começar a rolar no Brasil em breve, pra gente ver se a gente consegue trazer o mínimo de direito pro consumidor de videogames aqui no Brasil, também no futuro. Sim. E além disso, tem uma ação que todo mundo pode fazer também, que ajudaria muito, que é a questão do boicote, né? Então se você... Isso, finalmente! Cara, nós somos jogadores, nós temos o poder de comprar os jogos ou não. Por que não faz tudo isso na base do boicote? Ah, o jogo ali, ele é somente online e daqui a pouco ele vai ficar sem o servidor. Boicota essa porra, não compra. Ah, mas eu já comprei, não sei o quê. Ah, você comprou porque é um otário. Você tá vendo que essas empresas estão com esses papinhos de que eles acham que estão certos e tal. A gente faz o quê? A gente não compra, a gente não investe. E aí você parando de comprar, né? Como aconteceu no passado, a galera parou de comprar loot box, colou um monte de lei, um monte de proibição, né? O que aconteceu? Sumiu as loot boxes, né? Olha só que coisa legal. E hoje as microtransações ainda são alvos que a gente tem que reclamar, sim. Estão abusivas ainda, sim. Mas muita coisa melhorou, né? Então isso aqui também pode ser um ponto que pode melhorar com o boicote. Se a galera começar a parar de bancar empresinha aí como EA, como Activision. Com certeza. Por isso, meus amigos, eu só finalizo esse vídeo dizendo ali uma citação que tá super popular na internet, que inclusive foi replicada pelo Notch, criador do Minecraft, recentemente no meio de toda essa treta, né? Que é simples. Se comprar um jogo não significa ser o dono dele, então piratear não é roubo, não é crime. Moral. Pra mim, eu concordo com esses termos, tá? Eu concordo também. Eu concordo também. Se comprar não é possuir, piratear não é roubar. Apesar de que eu já não concordo com propriedade intelectual para começo de conversa, então eu não sou contra nenhum tipo de pirataria. Se é pra ser dessa maneira, então vamos brincar desse jeito. Adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo. Convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Valeu. Bom, Mr. Darkness, eu concordo com a iniciativa Stop Killing Games, pare de matar jogos, né? O nome da iniciativa. Eu sou a favor dela. O que eu não gosto nela é que ela quer pedir para a lei, ou seja, para o governo interferir. E você sabe, todo poder que você der ao governo pode e será usado contra você. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima.